No dia do meu casamento, a poucos minutos de entrar no altar, vivi a cena mais humilhante e dolorosa da minha vida. Meu próprio pai jogou uma taça de vinho no meu vestido branco, minha mãe concordou em silêncio cruel e a minha irmã riu, debochando de mim, dizendo que eu jamais deveria ter me casado antes dela. Ali, diante do espelho, pensei que tudo estava perdido, que meu sonho havia acabado. Mas, em vez de me destruir, aquela humilhação despertou dentro de mim uma força que eu nunca imaginei ter. E o que aconteceu depois foi algo que ninguém esperava. Meus pais e minha irmã acabaram pagando um preço muito caro por tudo o que fizeram comigo. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. O salão estava enfeitado como em um sonho, flores brancas em arcos delicados, o som suave de violinos preenchendo o ar e convidados sorrindo, ansiosos para presenciar um dos momentos mais marcantes da minha vida. Eu estava pronta, dentro de um quarto reservado, diante do espelho, vestida de noiva, com o coração acelerado. O relógio marcava os minutos finais antes da minha entrada triunfal. Faltavam apenas 10 minutos para eu caminhar até o altar, onde o homem que eu amava esperava por mim. Mas naquele instante, o que deveria ser lembrado como o dia mais feliz da minha vida se transformou em um pesadelo. Meu pai entrou no quarto, o olhar carregado de desprezo, segurando uma taça de vinho. Antes que eu pudesse compreender o que estava acontecendo, ele lançou o líquido vermelho contra o meu vestido branco, manchando o tecido como sangue. Seus olhos brilhavam de rancor quando disse: "Você é uma imbecil. Sua irmã deveria estar se casando primeiro. Quero ver se vai ter coragem de entrar no altar agora, com essa vergonha." Minha mãe, ao lado dele, não fez nada para me defender. Apenas cruzou os braços e concordou, como se a humilhação fosse merecida. E, como se não bastasse, minha irmã riu alto, o deboche escorrendo em cada palavra: "Eu sou melhor do que você em tudo. Quis se casar primeiro? Se ferrou." Naquele instante, um silêncio pesado tomou conta de mim. O som do meu coração ecoava como trovões. Eu poderia ter desmoronado, poderia ter chorado e desistido, mas algo dentro de mim se acendeu. Uma chama que jamais pensei carregar. Não era apenas dor. Era raiva. Era um juramento silencioso de que nada seria como antes. Meus pais e minha irmã sempre me diminuíram, sempre me colocaram no papel da menos importante, da errada, da invisível. Cresci tentando conquistar amor e reconhecimento, mas só recebia desprezo. Até naquele dia, no auge do meu sonho, eles tentaram me destruir. Porém, em vez de me ver cair, eles acabaram despertando em mim uma força que nunca mais poderia ser contida. Enquanto eu olhava para o vestido manchado, sentia cada gota de vinho se transformar em um símbolo daquilo que eu viverá por anos: rejeição, desprezo, humilhações constantes. Só que, pela primeira vez, eu não me encolheria. Não me envergonharia. O que eles fizeram comigo seria lembrado, não como a minha ruína, mas como o início da queda deles. O casamento poderia ter sido arruinado, mas o que eles não sabiam é que, a partir daquele momento, nada mais me pararia. Eles riram, me humilharam, acharam que tinham vencido. Mas eu guardaria cada detalhe daquele instante para virar a página e escrever a minha história de uma forma que eles jamais poderiam prever. Porque o que começou como tragédia, se tornaria o maior acerto de contas da minha vida. E todos eles, meu pai, minha mãe e a minha irmã, pagariam caro, muito caro, por cada lágrima que me fizeram derramar, por cada palavra de desprezo, por cada momento em que me fizeram acreditar que eu era menos. O altar, o vestido, as flores e os convidados eram apenas o cenário. A verdadeira história estava apenas começando. O vinho escorria pelo tecido branco, tingindo o vestido de vermelho em grandes manchas que lembravam feridas abertas. Eu ainda encarava o espelho, sentindo minha respiração ofegante, quando uma das madrinhas entrou correndo no quarto e prendeu o fôlego ao ver a cena. Meu pai, minha mãe e minha irmã continuavam ali, olhando para mim com aquela satisfação doentia de quem acreditava ter acabado com meu sonho. "Não tem mais casamento", disse minha mãe, seca, com os braços cruzados. "Melhor você se conformar." Minha irmã gargalhou de novo, se inclinando contra a porta, como se fosse a dona da situação.
Quem sabe, na próxima vida, você não tenta ser alguém à minha altura? Naquele instante, algo dentro de mim explodiu. Eu já tinha sido humilhada demais, já tinha engolido todas as palavras cruéis, já tinha chorado em silêncio tantas noites, esperando um gesto de carinho que nunca veio. Mas não naquele dia. Não mais. Respirei fundo, e, em vez de desabar, me ergui diante deles. O casamento vai acontecer. Minha voz soou firme, tão firme que até meu pai se surpreendeu. Vocês não vão me impedir de ser feliz. Eles riram, zombaram, mas a madrinha correu para buscar outras mulheres da equipe do cerimonial. Juntas, elas se uniram como se fossem anjos disfarçados, improvisando soluções. Uma delas trouxe água e toalhas, outra secador, enquanto a costureira que estava de prontidão para emergências de última hora apareceu com linha, agulha e uma criatividade surpreendente. Enquanto trabalhavam, eu via nos olhos delas algo que meus próprios pais nunca me deram: apoio. Elas transformaram manchas em novos detalhes, improvisando flores de tecido que disfarçavam as marcas. O vestido, que deveria ter sido arruinado, tornou-se ainda mais especial. Era como se ele tivesse renascido junto comigo. Lá fora, o noivo já estava apreensivo. O mestre de cerimônias enrolava, estendendo músicas, conversando com convidados, enquanto meu coração martelava de ansiedade. Quando me vi pronta novamente, não havia mais espaço para dúvidas. Com passos firmes, segui para o altar. Meu pai tentou barrar meu caminho. Não se atreva. Você vai nos envergonhar. Ele estava vermelho de raiva, os olhos faiscando. Mas eu o encarei de frente. A vergonha não é minha. É de vocês. E continuei andando. Minha mãe bufava, minha irmã quase gritava, mas ninguém ousou colocar a mão em mim diante de tantos olhares. Os convidados já começavam a cochichar, estranhando a demora. Quando a música recomeçou, as portas se abriram, e eu apareci. O salão inteiro se levantou. Alguns puderam ver os detalhes diferentes no vestido, mas ninguém sabia da verdadeira razão. Para eles, eu era apenas a noiva que finalmente caminhava até o altar. Eu sorria, mesmo que o peito estivesse em chamas, porque eu sabia que tinha vencido aquele primeiro embate. Quando meus olhos encontraram os do meu noivo, todo o resto desapareceu. Ele não via as manchas, não via os remendos. Ele via a mim. E seu olhar dizia que nada mudaria o que sentíamos um pelo outro. Cheguei até ele, e a cerimônia começou. Meus pais e minha irmã estavam sentados, furiosos, trocando olhares de derrota, mas incapazes de agir. Enquanto cada voto era trocado, eu sentia que estava conquistando muito mais do que um casamento, estava provando que nada, absolutamente nada, seria capaz de me impedir de seguir meu destino. Na hora do sim, minha voz ecoou forte, sem hesitação. E quando os aplausos encheram o ambiente, percebi que minha vitória era maior do que todos poderiam imaginar. Ali, diante de todos, eles perderam. Minha família havia tentado me destruir, mas só tinham conseguido me tornar ainda mais forte. Ao final, quando nos beijamos como marido e mulher, olhei discretamente para onde estavam meus pais e minha irmã. Suas expressões eram uma mistura de raiva, incredulidade e derrota. Minha irmã mordia os lábios, provavelmente desejando estar no meu lugar. Meu pai olhava para o chão, incapaz de sustentar o olhar. Minha mãe, rígida, parecia prestes a desmaiar de fúria. Eles tinham planejado minha ruína, mas o que aconteceu foi exatamente o oposto. Testemunharam o momento mais feliz da minha vida sem poder tocar, sem poder impedir. E eu sabia que aquele era apenas o começo. Porque, se pensavam que bastaria um vestido manchado para me destruir, não faziam ideia do que estava por vir. A cerimônia terminou em meio a aplausos, música e lágrimas de emoção. Eu sorria, mas por dentro, ainda queimava com a lembrança do que meus pais e minha irmã haviam feito comigo minutos antes de eu caminhar até o altar. O vestido, agora remendado e transformado, era como um símbolo de resistência, mas a ferida estava aberta. Eu sabia que não poderia guardar aquilo só para mim. Quando entramos na sala reservada após a cerimônia, onde o buffet havia preparado um espaço para que pudéssemos respirar antes da festa, olhei para meu marido. Ele estava radiante, mas atento.
Seu sorriso diminuiu ao perceber a tensão em meus olhos. O que aconteceu antes da cerimônia? Ele perguntou, preocupado. Você demorou muito, eu senti que algo não estava certo. Respirei fundo, e as palavras saíram em torrente. Contei cada detalhe. O momento em que meu pai arremessou a taça de vinho, a frieza da minha mãe, o deboche da minha irmã. Enquanto eu falava, os olhos dele escureciam de indignação. A cada frase, seus punhos se fechavam mais. Eles fizeram isso com você? Sua voz saiu firme, quase um rugido. No dia do nosso casamento? Concordei, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. Ele se levantou imediatamente, caminhando de um lado para o outro. Eles não vão sair impunes. Não hoje. Não aqui. E, de repente, ele parou, olhou para mim e acrescentou: nós dois merecemos respeito. Se eles quiseram te humilhar, vão descobrir que não tem mais espaço na sua vida, nem na minha. Fiquei em silêncio por alguns segundos, absorvendo a força daquelas palavras. Até aquele momento, eu me sentia sozinha contra minha família. Mas agora, ao lado do homem que escolhi para compartilhar a vida, eu tinha alguém disposto a lutar por mim. Seguramos as mãos um do outro e tomamos a decisão ali: eles não permaneceriam em nossa festa. Era um dia de celebração, de amor, e não seria manchado pelo veneno da minha própria família. Poucos minutos depois, já na recepção, enquanto os convidados aguardavam os noivos para o brinde, meu marido pediu o microfone. A música cessou, e todos voltaram os olhos para nós. Eu estava ao lado dele, firme, com a mão entrelaçada à sua. Antes de darmos início à nossa festa, ele começou, a voz grave, ecoando pelo salão: precisamos esclarecer algo muito sério. Um burburinho correu entre os convidados. Muitos estranharam o atraso da cerimônia, mas ninguém imaginava o que estava por vir. Hoje, no dia mais importante de nossas vidas, a noiva, minha esposa, foi humilhada de forma cruel no próprio casamento. Ele fez uma pausa, e os olhares se voltaram para meus pais e minha irmã, que estavam sentados em uma mesa próxima. O pai, a mãe e a irmã dela tentaram destruir este casamento. O silêncio caiu como um peso. Meus pais ficaram pálidos, minha irmã engasgou com o champanhe. Alguns convidados trocaram olhares constrangidos. Mas nós temos provas. Acrescentei, erguendo o queixo. A sala onde eu estava antes da cerimônia tinha câmeras. Meu marido fez um sinal para o responsável pelo som e imagem, e de repente, o telão do salão se acendeu. A cena apareceu diante de todos: meu pai atirando a taça de vinho no meu vestido, minha mãe me chamando de vergonha, e minha irmã rindo, debochando, dizendo que eu havia me ferrado. Um murmúrio indignado tomou conta do salão. As pessoas levaram as mãos à boca, incrédulas. Outros balançavam a cabeça em reprovação. O peso da verdade estava ali, inegável, projetado em cada rosto. Meus pais levantaram-se bruscamente. Isso é ridículo. Meu pai gritou. Isso é uma armação. Minha mãe, vermelha de raiva, apontava o dedo para mim, como se pudesse me intimidar diante de todos. Minha irmã, por sua vez, tentava rir, mas a máscara de superioridade começava a rachar diante do olhar indignado dos convidados. Meu marido não perdeu tempo. Vocês não são bem-vindos aqui. Sua voz soou firme, implacável. Esta é uma celebração de amor e respeito, e vocês não conhecem nenhum desses sentimentos. Por isso, peço aos seguranças que os retirem imediatamente. 2 seguranças se aproximaram, e o escândalo começou. Meu pai se debatia, xingando, minha mãe gritava que era um absurdo ser expulsa do casamento da própria filha, e minha irmã tentava se soltar, dizendo que tudo não passava de um teatrinho ridículo. Mas nada disso adiantou. Diante de todos os convidados, eles foram conduzidos para fora. O salão explodiu em aplausos. Não era apenas um gesto de apoio, mas também um ato de reprovação à crueldade deles. Eu respirei fundo, sentindo um alívio que nunca havia experimentado antes. Pela primeira vez, a máscara da minha família havia caído diante de todos. Segurei a mão do meu marido, e juntos levantamos as taças.
Agora, sim, podemos brindar ao amor, à verdade e à justiça. E, quando o som da festa voltou, eu sabia, aquela noite seria inesquecível, não apenas pelo casamento, mas porque finalmente eu havia mostrado ao mundo quem eram, de fato, meus pais e minha irmã. O salão estava tomado por um clima estranho. De um lado, havia risadas, música e dança. Do outro, comentários sussurrados entre grupos de convidados que ainda tentavam processar o que haviam visto no telão. Alguns estavam indignados, outros chocados, e muitos simplesmente não conseguiam acreditar que uma família tivesse coragem de agir daquela maneira no dia do casamento da própria filha. Eu dançava com meu marido, tentando manter a leveza da festa, mas a cada vez que olhava ao redor, percebia os cochichos. Alguns convidados se aproximavam para me abraçar e dizer que eu havia sido corajosa, outros apenas sorriam com aquele olhar de pena que eu conhecia bem. Mas, pela primeira vez, não me senti diminuída. Eu tinha mostrado a verdade, e agora eles sabiam quem eu realmente enfrentava. Do lado de fora, porém, eu sabia que minha família não ficaria em silêncio. Não era da natureza deles aceitar a derrota. Muito menos uma derrota pública, diante de tantas pessoas conhecidas. E eu estava certa. Ainda naquela noite, enquanto a festa acontecia, meu telefone vibrou com mensagens. Uma delas era da minha mãe: "Você vai pagar caro por essa humilhação. Não pense que isso vai ficar assim." Meu marido, ao ler, ficou irado. Eles não aprenderam nada. E imediatamente bloqueou o número deles do meu celular. "Você não precisa disso. Não mais." Aquela atitude me trouxe paz por alguns instantes, mas no fundo eu sabia, eles não desistiriam tão fácil. Minha irmã, principalmente, não suportava a ideia de me ver feliz e, acima de tudo, casada antes dela. Nos dias seguintes, o escândalo se espalhou pela cidade. Não havia quem não tivesse ouvido falar do casamento em que os pais e a irmã da noiva foram expulsos pelos próprios seguranças. O vídeo, gravado por alguns convidados, já circulava em grupos de mensagens, ganhando versões diferentes, mas todas com o mesmo ponto em comum: a crueldade da minha família e a minha coragem em enfrentá-los. Enquanto muitos me parabenizavam, eu sabia que eles estavam cada vez mais furiosos. E logo encontraram uma forma de contra-atacar. Na primeira semana após a lua de mel, recebemos uma ligação estranha. O dono do buffet nos avisou que meus pais haviam telefonado para ele, dizendo que eu e meu marido não tínhamos pago corretamente a festa, e que havia uma dívida enorme em aberto. Tentaram, descaradamente, manchar nossa reputação. Felizmente, o contrato e os comprovantes estavam em nossas mãos. Com calma, esclarecemos tudo. Mas o aviso estava dado, eles estavam dispostos a inventar qualquer coisa. Minha irmã também não ficou para trás. Descobri, por meio de uma amiga em comum, que ela estava espalhando boatos de que meu casamento não passaria de uma farsa, que meu marido só tinha me escolhido por interesse, e que, em breve, ele me deixaria. Era uma tentativa clara de me atingir, mas dessa vez eu não chorei nem me escondi. Eu estava decidida a não permitir que aquelas mentiras definissem minha vida. Meu marido, sempre firme, reforçava: cada ataque deles só prova que estamos no caminho certo. Eles não suportam ver você feliz. Mesmo assim, era impossível ignorar o incômodo. A cada ligação suspeita, a cada boato maldoso, eu sentia o peso da guerra silenciosa que havia começado. Não era apenas uma disputa familiar, era uma batalha pela minha dignidade, pela minha paz. Até que algo inesperado aconteceu. Durante um almoço no trabalho do meu marido, um colega se aproximou dele, comentando que havia visto meu pai em uma roda de conversa, reclamando que a filha ingrata o havia humilhado e que, em breve, ele se vingaria. Meu marido voltou para casa tenso, me olhando com seriedade. "Eles não vão parar", disse ele. "E precisamos estar preparados para o próximo passo." Naquela noite, deitada ao seu lado, pensei em tudo o que havia acontecido. Minha infância marcada por rejeição, a crueldade deles no dia do casamento, a expulsão vergonhosa diante de todos, e agora, essa tentativa de arruinar minha vida conjugal. Era como se eles se alimentassem da minha dor. Mas eu não era mais a garota indefesa que aceitava tudo em silêncio. "Chega", murmurei para mim mesma.
Agora é a minha vez. Meu marido me olhou, curioso. O que você quer dizer? Quero dizer que, se eles acham que podem me destruir, vão descobrir que não sou mais a mesma. Eles vão colher tudo o que plantaram. Ele apertou minha mão, em apoio. Estarei ao seu lado em cada passo. Naquele momento, compreendi que a batalha havia apenas começado. E que cada golpe que eles me desferissem serviria apenas para me dar mais força. O casamento havia sido o marco inicial. A exposição pública, a primeira vitória. Agora, era hora de me preparar para o que viria a seguir. Porque meus pais e minha irmã não descansariam até tentarem me derrubar novamente. E eu também não descansaria até mostrar que eles haviam perdido a única chance de me ter por perto. Os dias seguintes ao casamento se transformaram em um campo de batalha silencioso. Meus pais e minha irmã, humilhados diante de todos, não aceitavam a derrota. Enquanto eu e meu marido começávamos nossa vida a dois, eles tramavam contra nós em cada detalhe, como se quisessem provar que ainda tinham poder sobre mim. A primeira tentativa séria veio quando recebemos uma notificação de uma suposta dívida em nome do meu marido. Um empréstimo altíssimo, contraído em uma financeira que sequer conhecíamos. Ao investigarmos, descobrimos que documentos falsificados haviam sido usados. Era claro que alguém tinha acesso a informações pessoais nossas. E não foi difícil imaginar quem poderia estar por trás disso. Meu pai sempre teve contatos obscuros e não hesitaria em recorrer a eles para me atingir. Meu marido ficou furioso, mas também mais cauteloso. Tomamos providências imediatas, registramos boletins de ocorrência, acionamos advogados e bloqueamos qualquer movimentação suspeita. Ainda assim, o recado estava claro: eles não iriam parar. Enquanto lidávamos com esse problema, novos rumores surgiam na cidade. Minha irmã, ressentida, espalhava pelas redes sociais dela, que sempre foi cheia de seguidores locais, que eu havia roubado o noivo dela. Segundo sua versão distorcida, ela é que deveria estar casada com ele, e eu teria seduzido para estragar sua vida. Era tão absurdo que dava vontade de rir, mas a crueldade estava em como algumas pessoas acreditavam. Comentários maldosos chegavam até mim, mensagens anônimas eram enviadas ao meu perfil, e, mais de uma vez, precisei respirar fundo para não me deixar abalar. Foi então que percebi: se eu continuasse apenas reagindo, eles sempre estariam um passo à frente. Eu precisava virar o jogo. Naquela noite, sentei com meu marido e disse: eles querem guerra, então terão. Mas não será do jeito deles. Vou mostrar a todos quem realmente são. Ele concordou de imediato. Estou com você. Qual é o plano? Começamos a revisar todos os registros das câmeras do dia do casamento. A cena da taça de vinho já havia sido mostrada no telão, mas ainda havia mais. Conversas captadas por microfones, gestos, risadas de escárnio, tudo estava registrado. A equipe de filmagem havia captado, sem querer, detalhes que poderiam desmontar qualquer máscara que eles ainda tentassem usar em público. Montamos um dossiê. Reunimos provas de que tentaram sabotar nosso casamento, das mentiras que espalhavam e até mesmo indícios da falsificação do empréstimo. Cada detalhe era guardado com cuidado, como peças de um quebra-cabeça. Enquanto isso, eles intensificavam as tentativas de nos prejudicar. Meu pai chegou ao ponto de aparecer no local de trabalho do meu marido, tentando manchar a reputação dele com colegas, alegando que ele se aproveitou de uma menina inocente e que tinha intenções escondidas. Só que, dessa vez, o tiro saiu pela culatra. Colegas de trabalho já tinham visto o vídeo do casamento e sabiam exatamente quem estava falando a verdade. Meu pai saiu de lá desacreditado, ainda mais ridicularizado. Minha mãe, por sua vez, tentava atrair pessoas para o lado dela, dizendo que eu era ingrata e que abandonei a família por um homem. Mas a narrativa não colava mais. Depois do escândalo, poucos estavam dispostos a ouvir. Era como se cada passo deles fosse mais um buraco cavado no próprio abismo. Mesmo assim, a sensação de perigo permanecia. Eu sabia do que eles eram capazes. Sabia que a humilhação pública os havia ferido em um ponto profundo, e que fariam qualquer coisa para se vingar. Foi então que tomamos uma decisão definitiva. Se eles não queriam parar, nós iríamos expor tudo, sem volta.
o dossiê que estávamos preparando não seria apenas para guardar. Nós mostraríamos ao mundo a verdade, não apenas sobre o que fizeram no meu casamento, mas sobre todos os golpes, mentiras e sabotagens ao longo das semanas seguintes. Na noite em que finalizei o material com meu marido, olhei para ele e disse: eles sempre acharam que poderiam me controlar pelo medo. Mas agora, vão aprender o que é perder tudo. Ele segurou minha mão com firmeza. E quando isso acabar, você nunca mais vai precisar carregar esse peso sozinha. Eu sabia que a batalha final se aproximava. Não seria apenas mais uma disputa familiar. Seria um acerto de contas definitivo, onde finalmente cada um colheria o que plantou. Meus pais e minha irmã acreditavam que ainda tinham poder sobre mim. Mas estavam prestes a descobrir que todo o desprezo que derramaram sobre minha vida, toda a crueldade e humilhação, estava prestes a se voltar contra eles de uma forma que jamais imaginariam. O momento do acerto final chegou mais rápido do que eu esperava. O dossiê estava pronto: vídeos, áudios, prints de mensagens, provas de falsificação e testemunhos de pessoas que tinham presenciado as atitudes da minha família ao longo dos anos. Era um compilado de crueldade, maldade e inveja. Quando vi tudo reunido, senti um misto de dor e alívio. Era como revisitar cicatrizes antigas, mas também constatar que, pela primeira vez, eu tinha a chance de mostrar ao mundo quem realmente eram meus pais e minha irmã. Decidimos não agir às escondidas. Organizamos um jantar formal com pessoas próximas, amigos, colegas de trabalho do meu marido e até alguns convidados que tinham estado presentes no casamento. A ideia não era apenas esclarecer, mas colocar um ponto final naquela guerra. Meu marido fez questão de convidar jornalistas locais que já tinham ouvido rumores do escândalo, mas não sabiam a profundidade da história. Quando todos se acomodaram, as luzes diminuíram e o telão acendeu. No início, alguns acharam que era apenas um vídeo de agradecimento pelo casamento. Mas então as imagens começaram a rodar: meu pai arremessando a taça de vinho no meu vestido, minha mãe me chamando de vergonha, minha irmã debochando, e depois os bastidores do dia, onde eles tramavam e falavam palavras venenosas. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Ninguém respirava. A cada nova prova exibida, o constrangimento aumentava. Depois dos vídeos, vieram os áudios e os documentos que mostravam a tentativa de falsificar a dívida no nome do meu marido. No fundo do salão, meus pais e minha irmã estavam presentes, tinham aceitado o convite achando que seria uma chance de reconciliação. Quando perceberam do que se tratava, o desespero se estampou em seus rostos. Minha irmã tentou levantar e interromper, gritando que aquilo era uma armação. Mas, diante das imagens e documentos, sua voz soava fraca, desesperada. Quando o vídeo terminou, meu marido se levantou e disse, com firmeza: durante meses, essa família tentou destruir a mulher que eu amo. Tentaram arruinar nosso casamento, nossa reputação e até nossa vida financeira. Mas a verdade sempre vence. Hoje, todos vocês viram com seus próprios olhos quem eles são de verdade. As pessoas começaram a murmurar, algumas balançavam a cabeça em indignação, outras encaravam meus pais e minha irmã com desprezo. Uma amiga de infância se aproximou e me abraçou forte, sussurrando: você nunca mais precisará provar nada para ninguém. Meus pais estavam vermelhos, tremendo de raiva e vergonha. Minha mãe murmurava que tudo não passava de vingança barata, mas ninguém parecia acreditar. Meu pai, outrora autoritário, olhava para o chão, sem conseguir sustentar o olhar de ninguém. Minha irmã, com os olhos marejados, parecia finalmente compreender que tinha perdido a guerra que ela mesma começou. Os seguranças se aproximaram quando eles tentaram fazer mais um escândalo, mas desta vez nem foi necessário. A própria pressão dos olhares os obrigou a se retirar cabisbaixos. O salão inteiro os acompanhou em silêncio, como quem observa a queda de uma máscara. Quando as portas se fecharam atrás deles, uma sensação de liberdade percorreu meu corpo. Era como se todas as correntes que me prenderam por anos tivessem se rompido naquele instante. Depois do jantar, a repercussão foi imediata. Aqueles que antes duvidavam, agora sabiam a verdade. Pessoas que me julgavam ingrata entenderam que eu havia apenas me defendido. Meus pais e minha irmã, por outro lado, perderam o pouco prestígio que ainda possuíam. Ninguém mais queria se associar a eles.
Nos dias seguintes, começaram a sentir as consequências. Meu pai teve contratos rompidos em seu trabalho, minha mãe foi afastada de um círculo social que sempre prezou pela aparência, e minha irmã viu portas se fecharem diante dela. Era a lei da semeadura agindo com precisão. Eu, por outro lado, florescia. Pela primeira vez, sentia que vivia em paz, sem carregar o peso de precisar da aprovação de quem nunca me ofereceu amor. Meu casamento seguia firme, meu marido era meu porto seguro, e juntos começamos a construir uma vida baseada em respeito e verdade. Uma tarde, sentada na varanda da nossa casa, pensei em tudo o que havia acontecido. As lágrimas que derramei, a humilhação que sofri, e como tudo aquilo se transformou em força. Não era apenas sobre vencer uma guerra familiar, era sobre resgatar a mim mesma. E, com o coração leve, percebi que, embora eles tivessem tentado me destruir, o que conseguiram foi exatamente o oposto, me libertar. Naquele silêncio, fechei os olhos e sorri. Finalmente, eu estava livre. E então, o que você achou dessa história emocionante? No lugar da protagonista, você teria coragem de enfrentar a própria família e expor a verdade diante de todos? Ou teria tomado uma atitude diferente? Quero muito saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários se você faria o mesmo que a noiva fez e também me conte de qual cidade você está assistindo esse vídeo, assim eu posso deixar um coração especial no seu comentário. Não se esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias tão intensas e inspiradoras para você. Aproveite também para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, para não perder nenhum dos próximos vídeos que já estão chegando. E claro, compartilhe essa história com amigos e familiares. Tenho certeza que muita gente vai se emocionar e refletir sobre o poder da coragem e da justiça diante de tanta crueldade. Sua interação é muito importante e faz toda a diferença. Vamos juntos crescer essa comunidade incrível.